Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do programa Era uma Vez uma Fobia. É o programa onde eu escolho uma fobia específica e conto histórias e curiosidades sobre essa fobia e conto também algum episódio de algum paciente, falo sobre os pacientes que já passaram comigo no consultório que tem esse tipo de fobia, casos reais de pacientes, né? Tudo para que você aí que sofre com fobia não se sinta sozinho, abandonado nesse mundo das fobias e saiba que existe tratamento, existe luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. Eu sou Marcos Barros, eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia, de uma maneira muito rápida, em apenas 4 passos. E o melhor, sem a necessidade de enfrentamento. E a fobia que eu escolhi para falar hoje é uma fobia que ela é muito confundida com uma outra fobia que eu já falei. Hoje eu vou falar sobre agorafobia. Agorafobia. Quem conhece esse tipo de fobia? Como é que é? Como se sente essa fobia? Como a pessoa que tem a fobia se sente? É igual uma fobia social? É a mesma coisa? Ou é diferente? Hoje eu vou tirar todas essas dúvidas e explicar como que você pode se livrar desse tipo de pesadelo. Fica comigo até o final para não perder nada e manda para aquela pessoa que sofre com esse tipo de fobia, que está passando por isso. Eu tenho certeza que você pode transformar a vida dela com essas informações. O que é agorafobia? Agorafobia é um medo desproporcional e irracional, como todas as outras fobias, de lugares cheios, de lugares muito abertos, onde a pessoa não consegue enxergar uma rota de fuga. Sabe, um lugar assim que você olha e você não sabe para onde você poderia fugir? Lugares fechados com muitas pessoas, tipo um avião, um trem, loja, sei lá, shows, parque de diversões. Então a pessoa ela tem esse tipo de fobia. A agorafobia, a pessoa tem esse receio, assim, essa crise de ansiedade quando ela está nesses determinados lugares, né? É um tipo de fobia que ela frequentemente não aparece sozinha. Vocês sabiam que cerca de 30 a 50% das pessoas que sofrem com síndrome do pânico apresentam agorafobia associada? Então, pessoas que sofrem com síndrome do pânico frequentemente, essa é uma estatística que eu encontrei, mas o que eu tenho como prática clínica é muito maior que isso, tá? Então, grande maioria das pessoas que sofrem com síndrome do pânico, ela vem associada à agorafobia, ok? Porque a síndrome do pânico, ela é uma crise, é um dos transtornos de ansiedade, né? Ela está dentro do espectro dos transtornos de ansiedade. E uma das grandes diferenças da síndrome do pânico para a fobia é que a síndrome do pânico, ela é aleatória. Ela não tem um gatilho, assim como a fobia. A fobia, você sabe onde que ela está. Você sabe aonde que é o gatilho. Você sabe onde ela pode começar e onde você pode fugir. Já a síndrome do pânico, não. Ela dá o transtorno de ansiedade, pânico, de uma maneira aleatória. Você não sabe onde é que ela vai começar. Então, também por isso é que é muito frequente que as pessoas que sofrem com síndrome do pânico apresentem também associado a agorafobia. Não só a síndrome do pânico, mas depressão, uma série de outras patologias, elas apresentam a agorafobia associada a elas. Então, hoje, a agorafobia é considerada como um transtorno de ansiedade. Ela está no aspecto do transtorno de ansiedade porque ela está associada a muitas patologias, né? Então, como a agorafobia, assim como as outras fobias,
ela gera uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, as pessoas têm um receio e um medo e até vergonha, vamos dizer assim, de ter esse pânico no meio das pessoas, no meio da população, no meio de algum lugar cheio, de algum lugar público. Então isso gera nessa pessoa uma reclusa dentro da sua casa mesmo, evita sair e tudo mais. Então ela tem medo de ter crise em lugares inseguros, vamos dizer assim, em lugar que ela não tem muito controle, que ela está fora de casa ou lugar que ela não conhece muito bem, tá? Então, mas o que eu vejo muito no consultório são pacientes que já tiveram, também acontece isso. Eu falei que a agorafobia, ela está geralmente muito associada a algum tipo de patologia, né? Então você tem a síndrome do pânico, por exemplo, como eu falei. Mas o que eu pego muito no consultório também são pacientes que já tiveram, por exemplo, a síndrome do pânico, ou uma depressão, ou assim, um transtorno emocional no passado, já trataram esse transtorno emocional, hoje elas não apresentam mais a síndrome do pânico, ou seja lá o que for que ela já teve, já tratou, mas que a agorafobia continuou durante anos. Porque assim como as outras fobias, ela tende a permanecer até que seja instalada uma nova programação. Então, de repente, a pessoa tratou o transtorno emocional dela, que tinha a agorafobia associada. Hoje ela não tem mais o transtorno emocional, mas essa agorafobia continua. E ela, apesar de não ter mais as crises que ela tinha antes, ela ainda não consegue fazer as coisas que ela gostaria de fazer por conta da agorafobia que ainda não foi embora. Então, assim, qual que é a diferença? A grande dúvida, a grande pergunta que as pessoas têm quando se fala em agorafobia é: qual é a diferença entre agorafobia e fobia social? Porque elas parecem ser a mesma coisa. Quando você fala assim, superficialmente, a agorafobia e a fobia social não parecem ter diferenças, mas tem. Elas não são a mesma coisa e eu vou explicar para vocês aqui, vou tirar essa dúvida da maioria das pessoas, tá? Existe uma dúvida muito grande, inclusive até entre os profissionais. Essa é a grande dúvida entre essas duas fobias. Como diferenciar uma da outra? Quando você sabe que uma pessoa tem agorafobia e quando você sabe que essa pessoa não tem agorafobia, mas tem fobia social. Então, assim, na fobia social, o problema dessa fobia está nas pessoas. A pessoa tem uma fobia de se relacionar com várias pessoas. Tanto que 2, 3, 4 pessoas para ela é multidão. Eu falei sobre isso recentemente numa outra live. Então, na fobia social, a dificuldade dela, como o próprio nome já diz, a dificuldade dela é na sociabilização, em socializar com as pessoas. Ela não tem problema em estar no lugar em que ela conhece todo mundo, ela está num lugar cheio. O problema dela não é estar num lugar cheio. O problema dela é se relacionar. Pode ser com várias pessoas, até com uma pessoa só. Tanto que ela tem uma grande dificuldade em estabelecer relacionamentos amorosos. Porque ela tem uma dificuldade na relação interpessoal. Ela tem uma fobia com pessoas. Então o problema está nas pessoas para essa fobia social. Enquanto na agorafobia, o problema está nos lugares. Ela não tem nenhum problema em se relacionar com as pessoas. Muito frequente inclusive, ser uma pessoa extremamente sociável. Ela não tem problema nenhum em chegar numa roda de amigos e conversar normalmente. A fobia social não tem a menor chance disso acontecer. Tá? Então, a agorafobia, o problema dela são lugares. Então, assim, ela convive bem com pessoas em lugares controlados. Mas quando ela está num lugar que não é um lugar tão conhecido,
e que ela não conhece as pessoas que estão ali, só de imaginar essa questão, a possibilidade dela estar no lugar desse, ela já não vai. E se ela vai, ela passa muito mal. E um dos grandes motivos é o receio de ter uma crise no meio das pessoas. Então veja, ela tem crise por medo de ter crise na frente das pessoas. Olha que coisa. Uma coisa alimenta a outra. Ana Maria, me enquadro nessa fobia social. Então a diferença é essa, tá vendo como fica mais fácil de você entender a diferença entre a fobia social e a agorafobia? Elas são muito parecidas conceitualmente, as pessoas confundem demais, mas elas têm uma diferença bem estabelecida, né? Então a pessoa que tem agorafobia, ela não sai. Ela, quando imagina que ela pode estar num lugar, pode ser um campo aberto, pode ser um lugar fechado, tá? um avião, pode ser num parque de diversões que é gigantesco, mas como ela não conhece as pessoas que estão lá e ela não tem controle sobre o que ela sente, ela, com esse receio enorme de ter uma crise no meio de todo mundo, das duas uma, ou ela já nem vai, ou quando ela vai, ela tem realmente essa crise. Mas se ela está acompanhada de pessoas que ela conhece, essa chance já diminui, ela se sente mais segura. Então veja que a agorafobia não é um problema com o relacionamento de pessoas. Então, resumindo, a diferença entre fobia social e agorafobia está fobia social, o problema está no relacionamento interpessoal com pessoas. Mas não está em lugares. Ela consegue estar num lugar cheio sem problemas, mas ela não consegue conversar, pedir uma informação. Entende? E na agorafobia é o contrário. Ela não tem problema nenhum em sociabilizar com as pessoas, ela pede informação, seja para quem for, inclusive pede ajuda quando ela está sozinha, mas ela não tem condições de ficar num lugar sozinha, onde ela não tem uma rota de fuga para sair dali se estiver sentindo alguma sensação. E se ela não conhece as pessoas, assim, o problema é o lugar. Tá ok? Tá claro isso? Agora, também é muito comum, e eu já peguei muito aqui no consultório, a pessoa ter as duas coisas juntas. Olha que azarenta, que azarada, né? Então ela tem as duas questões, ela tem a fobia social e ela tem a agorafobia. Uma grande diferença é que a agorafobia, a pessoa, ela prefere estar acompanhada, como eu falei. Ela acompanhada, a chance de ter crise é muito menor. Então eu já tive uma paciente que ela teve síndrome do pânico e ela ficou anos sem conseguir sair, mesmo depois da síndrome do pânico. Ela falou para mim assim: não, eu tive síndrome do pânico há 5 anos atrás. Mas desde então, eu não tenho mais crise de síndrome do pânico, porque uma das coisas da síndrome do pânico são crises praticamente diárias, tá? Só que aleatórias, não tem um momento certo, específico e tudo mais. Então ela fala: olha, faz 5 anos que eu tô, vamos dizer assim, que a minha síndrome do pânico está em remissão. Eu não tenho mais síndrome do pânico, mas ainda assim, eu não consigo ir num show, eu evito muito ir no shopping, não consigo ir no shopping. Andar de transporte público para mim é um transtorno. Eu evito, eu praticamente não saio. Então, ou seja, ela tinha um problema, 2 problemas associados. Ela se livrou de um deles, mas o que restou é meio que tão ruim quanto o outro. Aprisiona tanto quanto o outro. Então meio que assim, ela fica com uma sensação de que não adiantou aquele tratamento que ela fez, porque tudo bem, eu não tenho mais a síndrome do pânico, mas eu ainda continuo não saindo, eu ainda continuo presa, eu continuo não conseguindo pegar um transporte público. E assim, nessa época, por que um dos motivos de eu decidir falar sobre isso hoje, é porque nessa época, o número de agorafobias que chegam no consultório costuma aumentar, porque é uma época onde as pessoas costumam, os shoppings estão lotados, as lojas estão lotadas,
as pessoas costumam sair para fazer as compras de Natal, de fim de ano e tudo mais, e essas pessoas começam a se sentir muito mal, porque ela também eventualmente precisa sair, porque tem certas coisas que não dá para pedir pela internet, nem tudo dá para pedir pela internet, tem coisas que precisam ser pessoalmente, e essa pessoa não tem condições de sair, e é onde ela de repente ela decide dar um basta nisso. Porque também tem isso nas fobias, né? Assim, a pessoa vai aguentando, a pessoa vai mantendo essa fobia, ela tende a aumentar e chega um momento em que essa pessoa fala, chega, eu não aguento mais. E aí vai procurar um tratamento. Imagina que se ela tivesse um tratamento em que ela não precisasse se expor à fobia, que ela não precisasse experimentar antes, que ela não tenha que ser confrontada com essa fobia. E tem. Eu estou aqui justamente para mostrar para vocês que sofrem com fobia que isso existe. É possível você se livrar da fobia sem precisar de enfrentamento. Olha que coisa maravilhosa. Eu me livrei da minha fobia sem precisar me enfrentar a minha fobia. Até porque se eu precisasse enfrentar a minha fobia, eu estava ferrado. Vocês sabem qual que é a minha fobia? Eu tinha fobia de tubarão. Imagina se o tratamento da fobia só existisse se você tivesse que ser confrontado com o seu objeto fóbico. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que mergulhar com o tubarão para poder passar a minha fobia? Então eu resolvi a minha fobia sem precisar enfrentar a minha fobia. E aí eu comecei, como eu tive, e eu vi essa dificuldade que tinha, e essa falta de atenção que as pessoas com fobia sofrem, eu comecei a estudar mais sobre isso, estudei sobre terapias diferentes, peguei pedaços, os pedaços principais dessas terapias, e o que tem hoje, o que eu desenvolvi, é o puro suco do tratamento da fobia. É a melhor parte, assim, é a parte que realmente funciona, não tem encheção de linguiça. Nós vamos direto ao ponto, resolver essa situação. Não importa o porquê que a sua fobia aconteceu, não importa o tamanho da sua fobia, ou se você tem isso da semana passada, ou 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, não importa. Você consegue resolver isso sem precisar enfrentar essa fobia. Pergunte-me como. Eu vou falar mais sobre isso já, tá bom? Então assim, essa fobia, a agorafobia, como ela é uma fobia geralmente associada a uma patologia, e geralmente uma patologia aparentemente mais grave, então a pessoa tem uma depressão profunda com agorafobia, ou a pessoa tem uma síndrome do pânico muito forte com agorafobia. Então as pessoas, elas fazem o tratamento dessa patologia, vamos dizer assim, principal, e elas acabam aceitando a agorafobia como uma sequela, sabe? Até os profissionais mesmo, que já não sabem mais muito o que fazer com aquela pessoa, acabam dizendo para elas que a agorafobia foi uma sequela que ficou daquilo tudo. Então, em termos de comparação, perto do que ela tinha, a agorafobia parece uma coisa mais fraca ou menos importante. Eu já recebi muitos pacientes que vieram com essa crença de que, não, a minha agorafobia, essa fobia aqui, ela não fala agorafobia, né, mas quem não sabe, essa fobia que eu tenho é uma sequela de uma síndrome do pânico que um dia eu já tive, que era muito forte. Então assim, comparado com aquilo, nossa, eu tô muito bem. E não tá. Aí eu pergunto para ela, você anda de ônibus? Não. Você vai num show? Não. Você vai num parque de diversões? Não. Você vai no shopping? Não. Você tem vida social? Não. Então como é que você pode dizer que isso é melhor com o que você tinha? Só porque você não tem crise diária? Então isso é uma crença que muitos profissionais, muitos médicos e enfim, colocam na cabeça dessa pessoa e faz com que ela se sinta resignada. Como se o que sobrou aí é uma sequela e vai ficar. E você precisa conviver com ela. Só que essa sequela, que aparentemente é muito mais fraca do que ela tinha, ela mantém a prisão que ela tinha. Ela continua tendo a mesma incapacidade de fazer as coisas.
E é o que eu sempre falo, você fazer a manutenção de uma fobia, você manter essa fobia por muito tempo, isso acaba gerando novas fobias, que pode gerar novas patologias. E aí o ciclo se reinicia. Eu também já tive paciente dessa maneira. Ela falou, eu já tive síndrome do pânico, só que aí a agorafobia ficou como uma espécie de sequela. E o que acontece? A vida social dessa pessoa é praticamente zero. E com a vida social zero, qual é a chance dessa pessoa desenvolver algum tipo de transtorno emocional? Como uma depressão? Enorme. Então veja, a pessoa não tinha depressão e agora, a partir de agora, ela tem. Por quê? Porque ela aceitou essa sequela chamada agorafobia, que de sequela não tem nada. É uma patologia e deve ser tratada como tal. A pessoa sofre do mesmo jeito que todas as outras fobias. Então é como se você tivesse quebrado os 2 braços e engessado um só. Ah não, tudo bem, antes eu tinha os 2 braços quebrados, agora eu tenho um só. O outro vai ficar como sequela. Não, resolve os 2. Se livra disso de uma vez por todas e volta a ter a sua vida de volta. Então não aceite isso como sequela. Fobia não é sequela. Fobia não é pequeno. Fobia é uma patologia que exige tratamento sem enfrentamento. Essa é a grande boa notícia da coisa toda. Você não precisa enfrentar a sua fobia para tratar a sua fobia. Fobia é uma doença emocional. E para problemas emocionais você precisa de soluções emocionais. E isso existe. Então qual que é uma das consequências? Eu acabei de falar sobre uma consequência, né, que as pessoas que têm agorafobia sofrem. A primeira é essa, né, de acabar no final das contas desenvolvendo outro tipo de patologia. Mas a maioria das vezes é essa reclusão, essa evitação. A pessoa, porque só dela imaginar estar num ambiente cheio de pessoas e com a possibilidade de ter uma crise no meio dessas pessoas, ela já evita mesmo e já não vai em determinados lugares. Então essa evitação, essa impossibilidade de visitar e frequentar certos lugares, isso gera problemas na vida pessoal dessa pessoa e na vida profissional, assim como muitas outras fobias. Então, vamos pensar assim, na vida pessoal, essa pessoa, ela passa anos, quando não uma vida inteira, sem ter uma vida social saudável, sem poder visitar um parque de diversões ou ir no shopping, dependendo da intensidade dessa fobia, basicamente ficando em casa ali, encontrando as mesmas pessoas. Lembra que a agorafobia não tem problema com pessoas. Pelo contrário, ela quer muito se relacionar com pessoas. Ela fala muito no telefone, ela fala muito no WhatsApp, só que ela não vai encontrar. Ela não vai no lugar público. A agorafobia é sobre lugar. Fobia social é sobre pessoas. Essa é a diferença. Ok? Mas eu acho que uma das grandes perdas da pessoa que sofre com agorafobia é na parte profissional. Porque você imagina, hoje em dia isso está mudando um pouco, mas mais ou menos. Tá? Porque com o home office, né, a pessoa muitas vezes não precisa ir até o local. E como a agorafobia não tem problema de se relacionar, ela tem facilidade em fazer reuniões virtuais, por exemplo, via online, que é o que acontece hoje no home office. O que a pessoa com fobia social não tem a menor condições de fazer nenhum tipo de reunião. A pessoa que tem a fobia social, ela é aquela pessoa que na hora da reunião, na hora dela falar, ela abaixa o computador, desliga o computador e finge que caiu a conexão. Ela não consegue se relacionar. Agora a fobia não, ela consegue fazer uma boa reunião online sem problema nenhum, mas ela não consegue presencialmente. Então ela tem essa perda profissional que muitas vezes ou ela é demitida ou ela não consegue um emprego. Ou seja,
ela não tem a liberdade de escolher o tipo de emprego que ela tem. Tem acontecido muito hoje, né? Houve o boom do home office, mas agora existe uma tendência que está se percebendo das empresas se tornarem mais híbridas, pelo menos. Então você fica de home office tantas vezes por semana e algumas vezes por semana você precisa ir presencialmente. Pronto, é o suficiente para essa pessoa pedir demissão. Não tem condições de fazer presencialmente. E como as pessoas têm dificuldade de entender as fobias, as pessoas têm um preconceito com as fobias, as pessoas entendem a fobia como algo, uma frescura. Quando ela não pede demissão, ela é demitida. Ela é taxada de vagabunda, vagabundo, porque não quer ir trabalhar. Ah, você quer ficar aí na sua casa, no conforto da sua casa, você não sai de casa, porque você é antissocial. Não, essa pessoa é doente, ela tem uma patologia que precisa ser tratada. Então, de repente, e frequentemente, quando você está numa empresa e você tem promoções, e você vai crescendo dentro dessa empresa, a chance de você precisar ir na empresa presencialmente é muito grande e sobe cada vez mais. E aí essa pessoa não consegue. Então veja como ela estabelece um teto profissional que ela não consegue ultrapassar. O que pode levar a um círculo vicioso, né? Porque se ela tem um teto profissional, automaticamente ela não consegue ter uma vida social adequada ou que ela gostaria de ter, o que leva a mais um problema e que pode chegar até o caso de uma depressão. Então veja que uma agorafobia, uma fobia que parece ser simples, ela pode reverberar até o ponto de você ter uma depressão. Então não vale a pena, não recomendo você manter essa fobia. Aliás, nenhuma fobia. Mas eu estou aqui para mostrar que a agorafobia não é bobeira, não é bobagem, não é frescura e pode trazer graves consequências para a vida das pessoas. O jeito errado assim que eu vejo de resolver isso, tá? Vamos supor que agora tá bom, Marcos, agora eu decidi resolver esse problema de uma vez por todas. Como é que eu faço? Eu vou lá resolver de uma vez, quer saber? Eu vou enfrentar isso, eu vou lá na empresa de uma vez, ou eu vou no shopping, vamos ver o que vai dar. Essa é a pior maneira que você tem de resolver isso. Enfrentar isso na marra é a pior maneira que você tem de resolver isso. Lembre-se o seguinte, a sua fobia é algo automático, você não tem controle sozinho sobre ela, você não tem como controlar sem nenhum acompanhamento. É algo automático, é algo que está instalado na sua mente subconsciente. E você não tem, de maneira, vamos dizer assim, sozinho, enfrentando, vai com medo mesmo. Não faça isso. É a pior coisa que você pode fazer. Isso vai retroalimentar a sua crença, porque vai disparar, a sua mente subconsciente não quer nem saber. Você se colocou na situação, ela dispara todas aquelas emoções e crises de pânico, de ansiedade e tudo mais. E aí isso reforça a crença da sua mente subconsciente de que o seu problema existe e que aquilo é realmente perigoso e você aumenta a sua fobia. Quando não, gera novas fobias. Então, a pior maneira, de longe, para resolver isso é enfrentar na marra. Não faça isso. Uma outra maneira que eu vejo de você resolver, mas aí eu não considero como resolver, é você fugir. É você evitar as situações. Ficar ali no seu mundinho, com seus amiguinhos, sem poder ter uma vida social. E uma das que mais prejudica também é quando você mente para você mesmo. Quando você diz para as pessoas, não, eu não gosto de ir no shopping, eu não gosto de pegar um avião, eu não gosto de viajar. Você está mentindo para você mesmo. E essa é a pior das mentiras. Porque as pessoas aceitam essa mentira e tá tudo bem. Ah, você não gosta? Então tá bom, vou viajar eu. Aí vai todo mundo viajar e não vai só você. E você sofre por causa disso. Existem as pessoas que não gostam? Existem. Mas eu tô falando das pessoas que gostam, gostariam de ir e que não conseguem ir e que mentem para si mesmo, porque ela não tá mentindo para a pessoa. A pessoa convidou ela, mas se ela não for também, tá tudo bem. Ela tá mentindo para ela mesma.
O que também pode levar a mais patologias. Entende? No final das contas, isso vai te diminuindo, isso vai diminuindo a sua autoestima, isso pode gerar outros tipos de transtornos emocionais. Então eu não recomendo esse tipo de resolução. O que eu recomendo hoje é o que eu vinha falando. Imagina que você pudesse tratar a sua fobia, eliminar de uma vez por todas e para sempre, sem a necessidade de enfrentar a sua fobia. Quando você for se deparar com a sua fobia, você já não tem fobia. Como seria isso para você? Viver livre, poder viajar, poder ter a vida social, poder encontrar os amigos num bar, num restaurante, sem problema nenhum. E o melhor, sem precisar enfrentar isso durante o tratamento. Isso existe. Existe o método EF4, que é um método desenvolvido por mim, como eu disse, que resolve sua fobia sem a necessidade de enfrentamento. Então você não precisa mais demorar anos. O protocolo básico, no geral dos tratamentos convencionais, é de 6 meses a 10 anos de tratamento. Com o método EF4, em torno de, no máximo, 30 a 60 dias, você está resolvido e está liberado. Imagina, tem pessoas que sofrem 30, 40 anos com a fobia, 30 dias você está resolvida, sem precisar enfrentar. Aí eu pergunto, o que te impede hoje de resolver essa fobia? Por que você quer ter essa fobia? Porque para mim você quer. Se você sabe que tem uma solução muito rápida e eficiente, você não faz porque você não quer. Eu estou pronto para te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas eu não posso querer mais do que você. Você tem que querer mais que eu. Aí você consegue ser ajudado. Eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. E por incrível que pareça, tem gente que não quer. Por pior que seja a fobia. Aí eu não tenho o que fazer mesmo. Não tem mágica no processo, não é mágico. Mas é o seguinte, existe um grupo que eu montei no WhatsApp, que é um grupo para as pessoas que estão decididas a resolver a sua fobia. É um grupo muito seleto. E que, tanto que o nome do grupo é 2024 sem fobia. Como nós já estamos no final do ano, 2024 sem fobia. Você resolver sua fobia em 2024. Mas só entra para esse grupo quem realmente está interessado em resolver a sua fobia. Nós não queremos curiosos. Nós queremos pessoas que estão decididas a resolver essa fobia. E eu tenho aqui uma oportunidade, vai acontecer uma oportunidade muito interessante no começo de 2024, em janeiro de 2024. Só que só para as pessoas que estão no grupo. Aí você me pergunta, Marcos, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Bom, você pode, depois dessa live, entrar na minha página, na bio do meu Instagram, e clicar no link que tem ali. Ali tem o link para entrar nesse grupo do WhatsApp. Ali você tem contato direto comigo. Não é uma equipe que está falando com você, sou eu mesmo. Eu falo com as pessoas lá. Então, se você tem alguma dúvida, você tira a dúvida direto comigo. Lá eu coloco as lives que foram gravadas, eu aviso sobre as lives, enfim. Lá a gente pode ter uma interação mais próxima. Mas essa oportunidade que vai ter no começo do ano que vem é só para as pessoas que vão estar no grupo. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Tenham todos uma boa noite. Beijo. Tchau.